do Dr. Roberto para estar com a gente hoje nesse evento, né, mais uma sessão clínica do Hospital 9 de Julho. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o cuidado multiprofissional ao paciente grande queimado. Então a gente tem um time forte aqui no hospital, né, que tem um trabalho com excelência com esse grupo de pacientes, e a gente vai discutir um pouco hoje sobre esse paciente, sobre as particularidades do cuidado, tanto do ponto de vista da cirurgia plástica, quanto do ponto de vista da nutrologia. Também a gente vai pedir contribuição das outras equipes que tiverem com a gente, para dar um retorno, né, da medicina intensiva, da nutrição. Dr. Roberto Elton fez residência em clínica médica em Fortaleza, tem residência em nutrologia pela Faculdade de Medicina da USP e é médico nutrólogo do Hospital 9 de Julho. A doutora Daniele Nunes é médica pela Santa Casa de São Paulo, tem residência em cirurgia plástica pela Faculdade de Medicina da USP e fellow em reconstrução e microcirurgia pela Faculdade de Medicina da USP. E hoje conosco a gente tem o Dr. Luiz Felipe Molina, que é médico graduado em cirurgia geral e cirurgia plástica, além de doutorado em cirurgia pela Faculdade de Medicina da USP e atua no Hospital 9 de Julho, Albert Einstein, Sírio. E então a gente vai dar início. Primeiro a doutora Daniele vai falar da parte da cirurgia plástica e em seguida o doutor Roberto com a parte da nutrologia. Boa aula. Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, a gente vai começar hoje a falar sobre essa parceria entre a nutrologia e a cirurgia plástica no cuidado do grande queimado. Só começar aqui. Deixa eu passar. Não tá. Pronto. E o que é um grande queimado? Eu acho que esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter bem claro antes da gente começar tudo sobre a nossa parceria. Primeiro, uma queimadura grave é uma visão sobre a lesão em si. Então, você vai falar pelo lugar atingido, pelo grau de profundidade, você está olhando apenas o ponto que foi queimado. Uma queimadura extensa, basicamente, é só a superfície corpórea queimada. Então, acima de 20%, você já vai chamar um paciente com uma queimadura extensa. Agora, o grande queimado, a gente está falando do paciente. É um paciente que tem um impacto sistêmico decorrente da queimadura. Geralmente são queimaduras extensas, de grau elevado. Só que a gente não pode esquecer que, nesse contexto, você tem um paciente com suas comorbidades. Então, se você tiver uma criança com 15% de queimadura, ela vai estar provavelmente com um impacto sistêmico mais importante do que um adulto sem comorbidades, às vezes com 30%. Então, quando a gente fala o que é um grande queimado no impacto da nutrologia, o impacto sistêmico, se vai para UTI, se não vai para UTI, a gente tem que lembrar do paciente em si e não só da lesão. E para a gente começar toda essa conversa, temos que calcular a superfície corpórea de uma maneira mais fidedigna possível. Então, acho que todo mundo está bem habituado a esse gráfico, que é o da regra dos 9, que ele é muito prático, rápido. Você basicamente segmenta o corpo em 11 segmentos de 9% e mais o períneo de 1%. O problema desse daqui é que ele tende a ter tende a superestimar a superfície corpórea, porque às vezes você esquece das nuances e de subdividir. Para queimaduras menores, a regra da palma da mão é bem útil. Então, quando você quer saber se foi 5%, 6%, só para você ter uma noção, mas para grandes superfícies realmente não faz muito sentido. E daí a gente chega nesse gráfico, que ele vai levar em consideração algumas coisas, como a idade, então a proporção corpórea do paciente muda, então proporção de cabeça, coxa e pernas. Quanto menor o paciente, mais a cabeça vai ser a superfície corpórea. E, além disso, ele instiga a gente a subdividir um pouco melhor essas áreas. Então, o tronco vai ser 13% e não 18%. O braço vai ser 2% e mais 1,5%, e não simplesmente 4% uma unidade inteira. Desse modo, você consegue ter um cálculo um pouco mais acurado. Agora, hoje, a gente já tem um aplicativo, o Burnaid, que qualquer um pode baixar, e ele é bem útil porque você pinta, basicamente, o corpo do seu queimado. Lembrando que primeiro grau não é considerado no cálculo da superfície corpórea queimada, ele não vai ter um impacto sistêmico, então a gente só vai levar em consideração a segunda e o terceiro grau. E daí, basicamente, você pinta, tem o frente e o verso, e ele vai fazer o cálculo para você.
qual é a importância desse cálculo fidedigno? Primeiro, que é o mais óbvio, é quando você fala em reposição volêmica nas primeiras 24 horas. Essa daqui é a fórmula mais utilizada agora no ABLS novo, que é o 2 ml por quilo por porcentagem de superfície corpórea queimada, mas ele vai mudar pelo mecanismo de queimadura. Então, se for queimadura elétrica, você vai hidratar mais, então chega a 4 ml por quilo por superfície corpórea queimada, lembrando da rapidomiólise, etc. e tal. E crianças, você vai mudar um pouco também esse cálculo, vai colocar 3 ml e mais o soro de manutenção. Não é esse o nosso enfoque. Estimativa calórica, que o Roberto vai falar bastante sobre isso, não vou me prolongar. E até a definição mais acurada de prognósticos. Nós temos algumas fórmulas que a gente pode usar para a gente ter um pouco de noção sobre o nosso paciente. Então, tem fórmula de Toronto, tem esse índice de Bo, que é idade, mais superfície corpórea queimada e mais lesão inalatória, que ela vai ter um impacto importante na mortalidade. Nessa, você vai jogar numa tabelinha e vai ter uma noção mais ou menos de como que é o prognóstico desse paciente, inclusive para você ter uma conversa com a família, com a equipe multi, de uma maneira um pouco mais assertiva. E estratégias de cirurgia e unidade de internação. Então, esse paciente precisa ficar internado numa intensiva, ele precisa ficar internado, isso tudo é muito relevante quando você faz um cálculo de superfície corpórea queimada adequado. Então, evitar ao máximo subestimar ou superestimar a superfície. Esse daqui são 2 casos que eu coloquei, porque são casos típicos de erro no cálculo da superfície corpórea e que influenciam muito no tratamento e na hidratação. Então, esse primeiro caso aqui, ele é bem óbvio que é uma queimadura profunda, então tem áreas de nacarado, bem terceiro grau, aqui uma área de segundo, talvez quase ficando um segundo superficial. Só que se você não subdividir essa área e contar só 9, 9 e mais 9, você vai ter muito maior do que a verdade. Então, você vai ter aí que quase 27%, sendo que é uma paciente de 14, 13. Na criança, isso é ainda mais relevante. Então, se você colocar aqui como 9, e daí aqui já calcular o braço inteiro, você vai indicar uma internação na UTI, vai super hidratar essa criança, sendo que essa criança, por exemplo, foi tratada ambulatorialmente e ficou ótimo. Conceito de por que a ruptura da pele vai ter essa lesão de barreira tão importante, a gente pensando que as funções delas é mecânica, imunológica, de termorregulação. Então, quando você tem uma lesão térmica, você perde essas funções e o impacto inicial, e mais óbvio, vai ser a perda insensível de água. Isso foi um ponto que é muito levado em consideração, inclusive quando você hidrata o paciente, porque às vezes a diurese está sendo até que adequada, mas você olha e fala assim, a superfície dele é muito grande, está exudando muito, não pode esquecer da perda insensível de água, que é algo que não é mensurável quando você vai fazer o balanço hídrico do paciente. Então, muitas vezes, você está diminuindo a hidratação dele baseado só na diurese, sendo que você não está levando em consideração uma das maiores perdas de água dele, que é a perda insensível. Junto com isso, você vai ter a perda de proteína e eletrólitos, vai ter o edema, vai tudo para o terceiro espaço, e isso vai gerar uma hipovolemia, a imunossupressão por essa perda de proteína, inclusive a proteína do sistema imunológico, e o hipermetabolismo, que vai ser todo o nosso enfoque hoje. E esse catabolismo hipermetabólico no paciente queimado? O Roberto vai falar muito mais sobre isso, mas só quero pontuar em três pontos maiores aqui. É o queimado, ele é um inflamado. Então, basicamente, ele vai ter tudo o que é uma CIRS, sem necessariamente ter infecção. Então, você vai ver um paciente que está vasodilatado, ele vai tender a hipotensão, vai tender a frequência cardíaca elevada, e hipertermia. Isso é uma coisa também que as pessoas confundem muito, é que o paciente queimado hipertérmico não quer dizer que é um paciente infectado necessariamente. Ele está, talvez, só na CIRS dele. Resposta adrenal, que vai ser esse estímulo hipotálamo, hipófise adrenal, vai liberar a catecolamina, o cortisol e o glucagon, que é o que vai fazer todo esse estrago que o Roberto vai comentar melhor para a gente, em relação à glicogenólise, ou como que vai estar a insulina, como que vai estar todos os hormônios, lipólise e toda a repercussão. E a resposta hepática. Essa daqui
é algo que a gente tem que se atentar bastante por vários motivos. Primeiro, porque você vai ter um aumento nessa produção de proteína de fase aguda, que é o PCR, o fibrinogênio. Então, você, por definição, você já vai ter essa elevação, então você perde o parâmetro de PCR como só um parâmetro infeccioso nesse paciente. Ao mesmo tempo, você tem uma diminuição das proteínas viscerais, que é a albumina e a transferrina, o que impacta também na pressão oncótica e daí vai aumentar o edema. E, junto com isso, você perde um pouco também dos seus parâmetros de avaliação, como, por exemplo, você querer achar se ele está bem nutrido ou não pelo seu parâmetro de albumina. Por definição, você já não vai conseguir ter mais isso. E o aumento da proteólise com aumento de produção de ureia. Não vou entrar em detalhes sobre impacto renal, impacto na coagulação, porque não é o nosso enfoque. Mas ele vai ser um paciente que vai ter impacto em basicamente todos os sistemas de maneiras diferentes. Aqui eu coloquei esse gráfico só para a gente ter uma noção da dimensão desse catabolismo hipermetabólico no paciente queimado. Aqui foi comparado a excreção de nitrogênio de um paciente com uma queimadura com um paciente de um trauma esquelético, músculo-esquelético severo e uma sepse severa. Se vocês perceberem, é muito discrepante. Então, você só usar fórmulas de cálculo de caloria baseado em sepse ou em trauma, você acaba perdendo muito parâmetro, porque é um paciente que tem uma CIRS muito mais importante do que até um trauma complexo. E como que a gente vai avaliar esse estado nutricional para a gente pensar em operar esse paciente? Bom, a gente pode falar em avaliação clínica. Então, peso, IMC, pregas, é uma possibilidade. Marcadores funcionais. Ai, como que é a prensa dele? Como que ele está funcionalmente? Ele consegue ficar de pé? Ele consegue fazer força? Também é uma possibilidade. E parâmetros laboratoriais? Albumina, pré-albumina, PCR, o nitrogênio. Qual é o erro de toda essa conversa? É você esquecer de ver o que é realmente o nosso paciente. Como eu vou conseguir pesar e falar em alteração de peso num paciente com esse grau de edema? E esse daqui não é o pior dele. Esse daqui foi quando ele chegou, ele ficou mais edemaciado. Você perde muito o parâmetro de peso seco. Quando você vai falar de pregas, você tem dificuldade, inclusive, de fazer o exame. Como que você vai fazer a prega? O paciente está sem pele, está edemaciado, está com a carapaça daquela necrose. Você perde a prega. Marcadores funcionais. O paciente está entubado, sedado, sob bloqueador neuromuscular, também você perde. E daí você vai só para os parâmetros laboratoriais, que a gente acabou de falar mal deles, né? Falou que o fígado vai impactar na albumina, na pré-albumina, no PCR. Então, nesse caso, vocês já vão entender qual é a complexidade do nosso paciente. Você não tem um parâmetro único, objetivo de saber se esse paciente está sendo bem nutrido ou não. Por isso, essa aula, por isso a parceria entre a cirurgia plástica e a nutrologia. Você vai ter que fazer aí uma caça às pistas. E por que tudo isso? Porque o tratamento do queimado é o debridamento e enxertia precoce. Isso daqui já tem vários trabalhos que mostram que essa enxertia precoce, menos de 7 dias do acidente, diminui em até 7%, de 24% para 7% a mortalidade do paciente queimado. Então, esse daqui é a grande tendência no tratamento do queimado, lógico, levando em consideração como que ele está, ele não pode ter lesão inalatória e tem que estar estável, né? Minimamente estável. Esse desbridamento precoce e enxertia vai ter menor taxa de infecção, menor tempo de internação e um impacto na mortalidade. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa que é bem relevante, que é a taxa de cicatriz hipertrófica e o bom resultado. Então, aquele velho conceito de deixa cicatrizar que uma hora fecha, não só ele vai ter um impacto na morbimortalidade desses pacientes, como ele também vai ter um impacto na função dele no final. Então, tudo que a gente vai pensar é o quanto mais precoce, melhor para a gente ter um resultado final adequado para esse paciente. E qual é o risco de operar um paciente desse jeito? Atraso na cicatrização, você vai ter liberação de citocina, vai ter aquela perda de proteína, então a chance de você ter uma cicatrização mais lenta é maior. Tem um maior risco infeccioso pelo paciente e o risco infeccioso local. Então, você tem uma imunossupressão generalizada do paciente e localmente vai chegar menos sangue e ele aumenta o risco infeccioso.
Complicações anestésicas e hemodinâmicas, dá para a gente entender o porquê que a gente está falando disso. As perdas proteicas, e tudo isso pode gerar uma menor integração do enxerto. Então, o nosso resultado final, que é o bendito enxerto, é completamente direcionado a como está a parte metabólica dele. E agora, uma parte que eu acho que a gente geralmente não pensa muito é como os curativos têm impacto no metabolismo do paciente. Então, o primeiro curativo que a gente faz, via de regra, no paciente queimado, é a sulfadiazina de prata com nitrato de sério, o famoso dermasério. A gente vai usar ele aí por 15 dias, 2 trocas por dia. Ele tem um efeito bacteriostático ótimo por causa da sulfadiazina de prata. E o nitrato de sério, ele tem um efeito imunomodulador. Então, ele consegue segurar um pouco essa imunossupressão que a escara gere no paciente. Isso nos primeiros 15 dias. Depois disso, não tem muito mais utilidade. Só que ele tem uma parte muito negativa, que é a necessidade de troca. Então, ele não vai conseguir reter líquido, não vai conseguir segurar a proteína, e ainda por cima, com essas trocas frequentes, você aumenta o risco dele entrar em estado de hipotermia. A gase vaselinada, que é basicamente o Rayon com a GE ou a Adaptic, ele tem é puramente mecânico de proteção. Ele não vai ter antibiótico, ele não vai ajudar muito. E ele também não vai diminuir a nossa perda de água e de proteína. É um curativo que você tem que trocar com uma certa frequência, porque ele também não tem a parte de prata, como um Mepilex, um Aquacel. Então, a gente não usa muito, principalmente na fase aguda. Os filmes semioclusivos, stegadermes, eles são muito usados para queimaduras pequenas. Como ele é semioclusivo, ele deixa sair a água, mas não tanto. Ele evapora, mas consegue manter um pouco ainda essa perda insensível de água. Só que ele tem limitação pelo tamanho, né? Não dá para você fazer um curativo desse em grande queimado. A gente usa muito em áreas doadoras. Agora, o curativo biológico é o grande astro de toda a apresentação de queimadura, que é quando a gente fala da bendita pele de tilápia. Pele de tilápia é um curativo biológico, entendeu? Ele serve apenas como uma cobertura provisória no leito da queimadura, de preferência de uma segundo grau superficial, para ou promover uma reptilização, deixar um ambiente propício à reptilização que acontecer de qualquer maneira, seja com pele de tilápia, seja com uma GE, seja de qualquer jeito, ou uma proteção até você fazer um enxerto de pele. Tá? Entra nessa categoria de curativo biológico também a pele de banco, que a gente também pode usar, geralmente em extensões maiores, tudo. As membranas biosintéticas, a gente está falando um pouquinho mais de matriz. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Matriderme, o Integra, e hoje usam muito o Supratel também. E esse daí, a principal função dele é você ter uma matriz mais adequada para uma enxertia ficar melhor. Então, por exemplo, você tem uma queimadura profunda na planta do pé, que é uma área de muita pressão, tudo. Se você for colocar um enxerto diretamente aí, você acaba tendo um maior risco de ferida, a pisada pode gerar exposição tendínea. Então, esse daqui ele fica como uma matriz artificial para você poder pôr o enxerto de pele em cima. E, por fim, o VAC, que foi uma grande evolução no tratamento de queimado e no tratamento de feridas complexas como um todo, porque é um controle de exudato e angiogênese que ele produz, só que ele tem uma parte muito complicada nessa parte metabólica, porque ele não vai diminuir o exudato, muito pelo contrário, ele pode até estimular a produção de exudato. Débitos maiores do que 500 a 1.000 ml por dia, ele pode ter um impacto de proteína que até você tem que aumentar o aporte em 50 gramas dia. Então, é um curativo que tem sim que ser levado em consideração quando você vai fazer o balanço hídrico do paciente e quando você vai pensar o quanto está desnutrindo. Isso aqui é em cima da matriz que a gente colocou. Planejamento cirúrgico vai ser basicamente juntar os critérios clínicos com algumas pistas laboratoriais para você tentar escolher o melhor momento de operar esse paciente. Você tem que levar em consideração como que está o status infeccioso dele, se a hemodinâmica dele está pelo menos minimamente estável, porque estar perfeito é difícil num grande queimado, se o aporte interal já está presente, se você está conseguindo pelo menos nutrir ele parenteral, e critérios laboratoriais que a gente pode levar um pouco em consideração. Então, falar, se um PCR está em queda, se o leuco está estável, para pelo menos você ter uma noção como está indo esse paciente. Mas o mais importante para você definir um intraoperatório é você ver
ferida. Isso diz muito para a gente como que está o status nutricional do paciente e como que ele está como um todo. Nessa primeira aqui, a gente tem uma noção do que não enxertar. Então, você tem aqui bordas hiperemiadas, um sinal de celulite. Aqui tem uma gordura pálida, que precisaria ser mais desbridada. Os vasos trombosados, mostrando que está uma região bem profunda. Em comparação, é esse daqui, que já foi um leito preparado com matriz e vácuo, que ele está bem vermelhinho, não tem sinal de inflamação, as bordas aqui não parecem ter celulite. Então, a gente consegue entender bem a diferença de onde não enxertar com onde enxertar. Aqui, numa mesma ferida, você mostra, por exemplo, aqui uma gordura, um aspecto mais saudável com uma gordura mais pálida. E você pode perceber que nessa figura aqui é muito diferente da outra, que eu não tenho celulite. Eu só tenho um leito que eu preciso aprofundar um pouco mais o meu desbridamento. O custo do desbridamento é alto, ele é necessário, mas ele é alto, porque ele vai aumentar o efeito fisiológico dessa inflamação. Então, vai aumentar transitoriamente o estímulo do catabolismo, com um pico de liberação das catecolaminas. Então, o paciente tende a ficar pior nas primeiras 24, 48 horas pós-desbridamento. Pode piorar o uso de droga vasoativa, piorar a pressão, piorar a frequência cardíaca, disfunções. Não esquecer que cada área superfície corpórea desbridada, você tem um estímulo ao sangramento, por mais que a gente faça de tudo para diminuir esse sangramento, então infiltração de adrenalina, compressas com adrenalina, curativos compressivos, mesmo assim, a perda sanguínea pode ser elevada. Tem que ter um limite de área por tempo cirúrgico, tanto pelo estímulo do sangramento, o estímulo inflamatório e exposição à hipotermia. E as estratégias de controle que eu já falei para vocês. Então, a gente tenta, no intraoperatório, não tender a hipotermia e mais fazer uma hemostasia rigorosa. Lembrando, isso daqui eu acho que é um ponto bem interessante, que a área doadora é igual ao aumento de superfície corpórea queimado. Então, você pega um paciente de 20% de queimadura, tirou 5% de uma área que não tinha sido queimada para enxertar, não só você não resolveu os 20, como você aumentou os 5. Então, por um momento transitório, você aumenta, sim, a demanda desse paciente. E daí, como que você vê que está indo tudo bem? Basicamente, você vai ver pelo enxerto de pele. E a gente vai pensar que as coisas não estão dando certo quando um enxerto num leito bem vascularizado, sem causa infecciosa, eu acho que são as duas coisas mais importantes para lembrar, que não pega direito, então ele tem uma necrose ou parcial ou total, um retardo persistente na epitelização, então áreas doadoras que não reptilizam, ou áreas que são de segundo grau superficial que não reptilizam, e excesso de uma secreção serosa sem um sinal infeccioso. Então, você colhe cultura, vê, não tem sinal de celulite, e mesmo assim, aquela exsudação e sem reptilização. Esse daqui é uma foto de um enxerto de 10 dias, completamente integrado, versus... Aqui não está muito boa essa foto, mas eu achei ela bem elucidativa. Você tem um enxerto em malha, que as malhas em si não tá, os buraquinhos ainda fechando, e pior, a área doadora deu uma erodida, ou seja, não só ela não reptilizou, como ela aprofundou. E aqui é um paciente que uma foto mostra muito. Isso daqui é uma área que era uma queimadura profunda, que reptilizou sozinha, um paciente extremamente extenso, não tinha como enxertar tudo. Então, você percebe como fica um aspecto cicatricial em comparado com uma área que se enxerta adequadamente. Aqui foi um enxerto em malha, que não fechou, mas está sendo preparado para uma nova enxertia, talvez. Os desafios a complexidade do paciente. Então, é um paciente que fica grave, tem outras demandas, então, do nada, o fígado resolve piorar, então você não tem que suspender dieta. A entrega de caloria é muito desafiadora, porque muitas vezes a via oral não está disponível, a via interal é intolerante e você daí só depende da via parenteral. Os parâmetros laboratoriais, que é o que a gente falou, como avaliar esse paciente para ter algum norte. E, por fim, os estudos são difíceis, porque dentro da população queimada você tem uma heterogeneidade muito grande. Então, um paciente adulto diferente da criança, diferente do idoso, e as superfícies corpóreas e os graus de profundidade. Então, você acaba tendo dificuldade de ter um grande nível de evidência. A conclusão é que essa reconstituição cutânea começa quando você controla o catabolismo. Esta aqui é a nossa equipe da UTI. Agradeço a presença de vocês.
Ainda não acabou? O Dr. Roberto agora vai seguir com a parte da nutrologia. Tá aí já, amigo? É só projetar o slide. Bom, boa tarde. Agradecer primeiramente a presença de todos aqui. E vou dar continuidade no que brilhantemente a Dani apresentou, falando mais precisamente da parte nutricional. Não está passando. Agora foi. Não tenho nenhum conflito de interesse. E eu coloquei inicialmente para a gente entender o que o nosso objetivo na aula, hoje na sessão, é trazer todo o suporte que a gente consegue trazer nessa junção de cirurgia plástica e nutrologia, né? Às vezes a gente acha, a gente ainda que trabalha com terapia nutricional, a gente ainda passa por alguns desafios das outras especialidades muitas vezes entenderem o quão importante é a terapia nutricional. E aqui é um exemplo é, excelente, né, da gente mostrar o quão faz diferença a gente estar presente diariamente, enfim. Eu dividi a minha apresentações em alguns tópicos e para a gente falar um pouquinho tanto de macronutrientes, micronutrientes, o que a ESPEN, que é a nossa recomendação europeia, fala, e um pouquinho sobre terapia medicamentosa nesses pacientes, o que faz com que esses pacientes diminuam esse hipercatabolismo e gerem também músculo, então anabólicos, né? Ah, Inicialmente, só para comentar que a gente tem uma estimativa de em torno de 1 milhão de acidentes com queimaduras, sejam elas leves a graves, no Brasil, por ano. E desses, em torno de 100 mil vão procurar atendimento hospitalar, sejam leves ou graves, em que 2.500 vão a óbitos por conta das lesões. A gente tem uma definição pela American Burn Association de que queimaduras acima de 20%, como a Dani comentou, são queimaduras que a gente considera de grande queimado, principalmente em adultos jovens. Em idosos, crianças, mais de 10% já são considerados queimaduras graves. E quando estão associadas a tanto áreas críticas, né, por diversos motivos, e queimaduras associadas a trauma, choques, enfim. E por que é tão importante a gente da nutrição, nutrologia, estar tão inserido nesse tratamento desse paciente? É um paciente que ele vai entrar num estado hipermetabólico e hipercatabólico. Esse estado, ele, além de ser, como qualquer outro paciente crítico, uma mudança de diversas falhas no organismo, ele vai ter muito mais do que um paciente crítico normal. O gasto energético ele pode ser duplicado, ou às vezes até mais do que isso, e permanecer assim durante meses ou até anos. Alguns estudos mostram que em crianças, até 5 anos, o gasto energético está aumentado. E a gente tem uma perda de macro e micronutrientes. Macro, gordura, proteínas, carboidratos, micronutrientes, vitaminas e minerais. E a gente tem uma perda tanto por aumento de excreção urinária quanto de permeabilidade vascular. E a gente, além disso, o que a gente tenta fazer com a terapia nutricional é não só diminuir o catabolismo, aumentar o anabolismo, mas também modular essa inflamação. Pouca gente sabe, além de quem trabalha com terapia nutricional, de que a gente pode sim modular a imunidade desse paciente com a terapia nutricional. A gente tem agentes específicos para isso. Aqui só um esquema de como as alterações no nosso organismo, num paciente, que também vale para um paciente de um trauma de uma forma geral, que são os aumentos, como a Dani comentou, de cortisol, glucagon, catecolaminas. E isso vai gerar um aumento de diversas outras coisas no organismo, como lipólise, onde é o pointer aqui? Como a gente tem de lipólise, aumento da frequência cardíaca, débito cardíaco, proteólise, né, levando a uma perda massiva de massa muscular,
produção de gliconeogênese no nosso fígado, superaquecendo, digamos assim, o fígado, e, consequentemente, hipermetabolismo e perda de massa muscular e micronutrientes. Em relação ao metabolismo dos macronutrientes, a gente lembra, né? Carboidratos, lipídios e proteínas. O que é que vocês imaginam que acontece com a glicose, com o nosso carboidrato, de um paciente que passa por um trauma? A gente tem um efeito de hiperglicemia. Essa hiperglicemia é piorada no paciente com trauma, mas mais ainda no paciente queimado pelo próprio fator térmico. O fator térmico aumenta a resistência à insulina. Então, além da gente colocar mais glicemia circulante, que dificulta a cicatrização, aumenta o risco de infecção e outras complicações, a gente também aumenta mais ainda a resistência à insulina. Segundo alguns estudos, os níveis adequados para a gente conseguir uma cicatrização adequada são entre 100 e 140, porque níveis maiores, como os mais permissivos em pacientes internados, até 180, por exemplo, eles podem diminuir a cicatrização e aumentar o risco de infecção. Em relação às proteínas, a gente tem uma evolução maciça desses pacientes, da maioria evoluir para sarcopenia, e evoluindo com a perda de massa muscular, aqui um músculo saudável, e aqui uma tomografia de um músculo com perda importante de massa magra. Então, a perda, como a Dani falou naquele gráfico, de um paciente queimado, chega a 20 a 25 gramas de nitrogênio por metro quadrado de superfície corporal queimada. Isso leva a uma perda de até 10% só na primeira semana, né? E, consequentemente, a gente tem algumas estratégias que eu vou falar mais especificamente mais para frente, sobre o uso de algumas medicações que vão tentar tanto diminuir quanto gerar músculo. Em relação aos lipídios, a gente tem uma mobilização desses ácidos graxos com quebra de células lipoides, né, lipólise, consequentemente ao aumento desses outros hormônios gerados pelo trauma. Vai ter uma alteração já nos primeiros 7 a 10 dias de perfil lipídico, que, consequentemente, vai gerar um estado pró-inflamatório e imunossupressor nesse paciente. Como consequência, também queda de ácidos gráficos anti-inflamatórios. Nós produzimos no nosso cólon diversos ácidos gráficos que são importantes para tanto defesa imunológica do nosso intestino, como também no nosso corpo de uma forma geral. Um deles é o butirato. E a gente tem uma diminuição de produção de butirato por conta do queda do estado da inflamação mesmo. Então, a gente diminui a microbiota responsável pela formação de butirato. Aqui só mostrando como seria uma quebra da célula de lipídica, né, formando glicerol e ácidos graxos. E a gente entra na pergunta, e os micronutrientes? Todo mundo aqui sabe o que é micronutriente? Alguém quer falar alguma coisa? Os residentes? A gente conversou uma vez que os micronutrientes são todas as vitaminas e minerais, né? E por que eles são tão importantes e por que a gente fala tanto neles? E uma das primeiras prescrições que a gente faz é justamente colocar micronutrientes na prescrição, que é justamente o zinco, o cobre, o selênio. Eles são os principais, né? A gente falando de minerais que podem ter depleção, e essa depleção acontece principalmente por perda urinária e aumento da permeabilidade vascular. Obviamente, no paciente que está com toda a mucosa exposta. A gente tem estudos que mostram que nas primeiras 24 horas já tem perdas absurdas de até mais de 12 micronutrientes, né? E que um deles, né, uma vitamina específica que a gente sempre pede, que é a vitamina D, a gente pode ter uma deficiência que gera até uma dificuldade, aumenta a mortalidade e até uma dificuldade de reabilitação pós-UTI. E como que a gente vai fazer essa abordagem desse paciente? A abordagem desse paciente, uma das principais coisas que os guidelines recomendam é a terapia nutricional, terapia enteral precoce. Então, passar uma sonda nesses pacientes é mandatório. A gente obviamente, vai individualizar cada caso. Não vai ser todos os pacientes que a gente vai colocar essa sonda, mas a recomendação é que essa sonda seja passada pelo menos com 6 horas, não passando de 72 horas depois do evento, né? E o que é que aconteceria com a gente o porquê de colocar a terapia enteral precoce nesses pacientes? A gente estaria modulando uma resposta inflamatória exacerbada, diminuindo a reação inflamatória,
Diminuiria já o hipercatabolismo, a gente conseguiria cortar a gente teria uma janela de corte desse hipercatabolismo, diminuiria catecolaminas, cortisol, consequentemente, diminuiria a lipólise, a proteólise, enfim, e a gente garantiria um fluxo enteral adequado, né? Diminuindo translocação e outras complicações de jejum. Alguns autores mostram que 80% dos pacientes que iniciaram nas primeiras horas tiveram uma diminuição no tempo de mortalidade, diminuição no tempo de UTI e diminuição de mortalidade e infecções relacionadas ao evento. E como é que a gente calcula as metas? Todo mundo conhece calorimetria indireta? A calorimetria é o nosso padrão ouro, né? A gente vai, obviamente, é um exame caro, é um exame de difícil acesso na maioria dos hospitais, mas é o que a gente tem como recomendação principal. Seria um exame que a gente evitaria, né, hiperalimentação, hiporalimentação, e a gente conseguiria ter uma estimativa mais precisa do que esses pacientes precisam de gasto energético. E se o calorímetro não for disponível, já se perguntaram? Se a gente não tem como definir isso aí, a gente vai usar a fórmula de Boltz nesses pacientes? Como a Dani falou, não é um paciente que é igual a um paciente de trauma comum, que a gente usa 25 calorias por quilo. É um paciente que a gente vai precisar ser mais preciso. Então, se o calorímetro não estiver disponível, a gente tem as equações preditoras. Então, fórmula de Toronto nos adultos, fórmula de Schofield nas crianças, e a antiga fórmula de Curreri que também era usada, que hoje a gente já sabe que ela superestima e pode gerar hiperalimentação. Só para vocês terem noção de como a gente formula isso. Então, são várias variáveis. Inclusive, temperatura retal, a gente usa Harris-Benedict, que é outra fórmula para ter taxa metabólica basal. E qual é o problema de ter tantas variáveis? A gente pode ficar refém de erros. Tanto erros, quanto isso vai ter que ser alterado frequentemente. Então, frequentemente, a gente vai ter que estar fazendo essa formulação novamente e atualizando as metas do paciente. E como funciona, né? E quais as recomendações da calorimetria indireta? Os guidelines recomendam tempo mínimo de 3 a 5 dias entre uma calorimetria indireta. E ela, por que ela é tão benéfica nesses pacientes? Né? Como eu falei, ela vai estimar o gasto energético real, vai permitir um ajuste fino e vai evitar as complicações de hiper ou hipoalimentação. No caso de uma hipoalimentação, o paciente não está pegando enxerto, está desnutrindo, está perdendo peso, e no caso de uma hiperalimentação, estado maior hiperglicêmico e infiltrado gorduroso hepático. Como eu falei, é o padrão a individualização do paciente, por isso que ela é o padrão ouro e ela também é não invasiva. Então, isso é o motivo dela ser tão utilizada nesses métodos. Como eu falei, a recomendação tanto da ASPEN quanto da American Burn Association, de que se faça a cada 3 a 5 dias, pelo menos na fase aguda. A recomendação da ASPEN, que é a europeia, é uma vez por semana. Depois que se passa a fase aguda, daquelas 2 primeiras semanas, enfim, você pode fazer semanal. A gente tenta, mas é uma coisa mais difícil, porque realmente é um exame que é de difícil acesso. O paciente ele não pode estar com nenhuma alteração hemodinâmica, respiratória, ou mesmo agitação, porque isso prejudica, já que é um exame que usa troca gasosa. E a gente tem que sempre pegar esse valor que a calorimetria dá, que é a taxa metabólica basal, e colocar um fator de correção. Então, a gente vai aumentar, independente da superfície corporal queimada, então menos de 20%, a gente vai colocar 1,3 a 1,5, podendo chegar, quando o paciente tem mais de 40% da superfície queimada, 1,8 a 2 vezes. Em relação aos macronutrientes, como fazer, né, a nossa formulação, a gente tem que priorizar o uso do carboidrato, 5 a 7 gramas por quilo de carboidrato, não ultrapassando 5 miligramas por quilo, tanto pela questão de aumento de glicemias, que já são alterados nesse paciente, quanto pela questão de infiltrado hepático. Né? A VIG não pode ultrapassar 5 miligramas por quilo. Em relação aos lipídios, a proporção não ultrapassar 20 a 30%, não ultrapassando precisamente 35%,
né, complicações como hipertrigliceridemia complicações associadas a isso, e preferencialmente a gente vai usar o ômega 3. Quando eu falei lá no começo que a gente pode imunomodular esse paciente, imunomodular a reação inflamatória dele, um dos fatores que a gente utiliza é o ômega 3. A gente tem indicações, contraindicações, então não são todos os pacientes que a gente consegue estar utilizando 100% toda hora, mas é um ótimo fator que vai ajudar a cicatrizar, diminuir a resposta inflamatória. Em relação às proteínas, a gente tem uma recomendação de todos os guidelines de 1,5 a 2 gramas por quilo, e que não ultrapasse isso porque não teria benefício. Às vezes, a gente ainda tenta ultrapassar um pouco na prática como uma forma de tentar ver todas as formas de tentar aumentar esse anabolismo nesses pacientes. Inclusive, a gente vê muito na prática fazendo, erroneamente, mais de 2,2 gramas por quilo. Mas os estudos e guidelines mostram que não teria benefício passar desse valor. Uma coisa que a gente pode fazer é o balanço nitrogenado. O balanço nitrogenado, a gente vai medir por meio de exames de urina e ingesta de proteína, se a gente está tendo anabolismo ou não nesse paciente. E uma recomendação que, para o grande queimado, é a única de evidência forte, recomendação realmente forte, é a glutamina, que é acima de 20%. Os guidelines recomendam fazer 0,3 a 0,5 gramas por quilo. Em relação aos micronutrientes, a gente teria a redução, né, das infecções, aumento de cicatrização, aumento de formação de colágeno. A vitamina C é um importante fator que diminuiria a permeabilidade vascular, então reduziria necessidade de volume nesses pacientes e tem um forte efeito antioxidante. E como eu falei anteriormente, da vitamina D é uma deficiência das mais comuns, né? 80% dos pacientes vão ter deficiência de vitamina D. E alguns estudos mostram que ela é responsável, inclusive, na reabilitação. Esse paciente ele vai ter necessidade de imunonutrientes, de terapia nutricional adequada, às vezes por anos depois do evento. Então, na reabilitação, foi mostrado que a vitamina D ajuda no ganho de massa muscular também. Aqui eu trouxe uma tabelinha das recomendações diárias tanto dos macronutrientes quanto dos micronutrientes. A gente tem, como vocês podem ver, tantos que eu já falei, vitamina D, dos macronutrientes também, cobre, selênio, zinco, mas também cromo, a vitamina C, como eu falei, e vitamina A. Aqui, só para ilustrar o que a gente usa na prática, quais são os elementos que a gente usa na prática e que a gente tem de arsenal para imunomodular esse paciente. O ADAVEN é um conjunto de oligoelementos que tem todos esses oligoelementos que a gente já falou. Todo paciente que a gente recebe queimado, a gente já coloca na prescrição os oligoelementos. SMOF-lipid é o SMOF, que é o ômega 3, que é a emulsão lipídica que a gente usa nos pacientes, na parenteral dos pacientes queimados. O IMPACT é uma terapia nutricional rica em ômega 3 e o Proline são suplementos também ricos em imunonutrientes que a gente acaba usando no nosso dia a dia na cicatrização de uma forma geral. Algumas recomendações da ESPEN, muito do que a gente já falou, inclusive, né, já pontuei aqui, mas aí ele pontua algumas coisas a mais, como aumento na necessidade de fluidos para prevenir o ilho. Uma questão que eles levantam muito nos guidelines é a questão de ilho paralítico nesses pacientes. São pacientes que evoluem com a resposta inflamatória, que consequentemente leva a um ilho, e muitos desses pacientes se beneficiam de procinéticos, e fica a questão de se esses pacientes realmente precisariam ou não de procinéticos profiláticos. E nenhuma recomendação, nenhum guideline recomenda isso até então. Como eu falei, o uso do trato gastrointestinal nas primeiras 6 horas reduziria a resposta inflamatória, reduziria hormônios de estresse. O uso da via gástrica inicialmente, e depois, caso realmente não tenha tolerância, a gente passa uma sonda pós-pilórica. Preferencialmente dieta polimérica hiperproteica, dieta padrão, e o uso de fibras, principalmente fibras solúveis. E a nutrição parenteral apenas se a gente não conseguir atingir a meta nutricional desse paciente via enteral ou não tiver possibilidade de usar o trato gastrointestinal. Mensuração energética também é algo que a gente já comentou, e ele salienta o que eu falei
há pouco, né, que valores preditores de pacientes críticos, de 25 a 30 calorias por quilo, muitas vezes resultam em hipoalimentação. Esses pacientes, eles, pela calorimetria, eles vão ter gastos, às vezes, de 40, 45, 50 quilocalorias por quilo, e se a gente for predizer como os outros pacientes críticos, a gente vai ter problemas, né? Ele também salienta em relação à calorimetria ser o padrão ouro, e, na ausência da calorimetria, usar as fórmulas preditoras. Só ilustrando as fórmulas preditoras, e em relação aos aportes também, é o que a gente já falou, em relação a aporte proteico de 1,5 a 2, controle glicêmico e o aporte de carboidratos de 5 a 7, e o de lipídios priorizar o ômega 3. Em relação aos micronutrientes, maior cicatrização, nesse guideline específico ele recomenda tiamina, como redução de lactato, como uma forma de paciente que tem uma desabsorção ou um subaporte crônico, ele pode realmente evoluir com acidose metabólica por aumento de lactato por deficiência de tiamina. E a vitamina C na dose de 0,5 a 1 grama por dia. Eu trouxe essa tabela, que é uma tabela comparando o que a ESPEN, que é a nossa Sociedade Europeia de Terapia Nutricional, a ASPEN, a Sociedade Americana, e a ESPEN, novamente, em 2019, o que eles recomendavam em relação ao queimado, tanto de terapia de macronutrientes, quanto de recomendação também de medicação, né, anticatabólico e anabolizante. E a gente vê que tem algumas variações, né, como o uso de anabólicos foi recomendado no primeiro ESPEN, mas nos outros ele não é recomendado mais. Mas, assim, são guidelines, eles servem para a gente se guiar, mas não necessariamente a gente vai ficar restrito a isso, né? E a gente entra na última parte, que eu queria salientar algumas coisas que o tratamento medicamentoso pode trazer, principalmente em efeito anticatabólico. O principal deles é o propranolol. O propranolol é um beta-bloqueador que está sendo muito estudado em crianças e ele gera um efeito de reduzir a hiperatividade simpática, vai diminuir o gasto energético, e ele, consequentemente, já foi mostrado que reduz lipólise e gera mais, diminui proteólise e também gera mais ganho de massa muscular. Ele teria um efeito de upregulation nos genes associados à síntese muscular. Obviamente, a gente não vai usar para todo paciente. Se o paciente estiver instável, a gente não vai usar um beta-bloqueador. Então, a gente tem que individualizar cada caso. E um que ainda tem muito tabu, né, no meio médico de se utilizar em hospitais, mas que a gente já tem recomendação clara de uso dele, que é tanto a testosterona quanto a oxandrolona, medicações anabolizantes, esteroidais. E por quê, né? Por que a gente vai utilizar isso? Porque o paciente no trauma, e principalmente no paciente queimado, ele vai evoluir com hipogonadismo desde a fase aguda até o final do tratamento e reabilitação. Fora que a gente usar um anabolizante num paciente que está hipercatabólico, com anabolismo lá embaixo, a gente vai tentar quebrar essa resistência anabólica desse paciente. Então, além dos macronutrientes que a gente vai ofertar, os macronutrientes estando em meta, a gente também tem que usar artifícios para quebrar essa resistência que o corpo tem por inflamação de gerar um ganho de massa muscular. Então, nas crianças, principalmente, ele reduziria a quebra de massa muscular e aumenta a síntese proteica. Obviamente, a gente tem que ter os cuidados de eventos cardiovasculares, hepatotoxicidade, e seria na dose recomendada de 10 miligramas de 12 em 12 horas. O tempo de internação teria reduzido por conta do uso da oxandrolona, teria menor perda de massa muscular, sem os efeitos, não teria efeitos colaterais pós-evento em relação ao eixo gonadal, podendo ser utilizado até 1 ano do evento. Curiosidade é que esse autor ele mostrou que tem um efeito sinérgico do propranolol com a oxandrolona. Os dois separados têm um efeito X. Quando eles se juntam, eles têm um efeito 2X. Então, realmente, aumentaria muito mais essa combinação no efeito anabólico e anticatabólico. Outras medicações, mas que a gente acaba não usando tanto porque ou tem poucos estudos, ou porque aumentaram a mortalidade de alguma forma. Uma delas foi o GH. O GH, apesar de ter um aumento
de diminuição do catabolismo e aumento de massa muscular, no paciente crítico geral, ele mostrou aumento de mortalidade. Então, acaba não sendo tão utilizado. O IGF-1, que é o fator de crescimento relacionado à insulina, também da mesma forma, tem efeitos colaterais graves que acabam não sendo utilizados, mas também teve efeitos bons de anabolismo. E um dos que é curioso, porque é simples e que pode ajudar também, que a gente sabe que a insulina é um hormônio anabólico. Porém, qual é o principal efeito da insulina no paciente que está euglicêmico? Hipoglicemia. Então, a gente não vai usar isso no paciente para ter o risco dele evoluir com hipoglicemia grave. E se a gente consegue controlar a glicemia desse paciente para ter um efeito com menor lipólise, menor proteólise, sem o risco de uma hipoglicemia maior, foi testado também a metformina. Mostrou um melhor efeito nesse sentido, sem tanto hipoglicemia, porque é a vantagem da medicação, mas ainda faltam estudos para a gente corroborar o uso dela. A levotiroxina, curiosamente, é uma medicação que está sendo estudada. Fica um pouco paradoxal, porque a gente pensar que é um paciente que está hipermetabólico, a gente vai dar um hormônio que vai aumentar o metabolismo dele, mas é porque no paciente crítico, outros hormônios tireoidianos também estão envolvidos. Quando a gente dá um levotiroxina, meio que estabilizaria isso. Porém, ainda faltam estudos, né? Carecem de estudos para a gente cravar o uso dessas medicações. Para concluir, né, a terapia nutricional no paciente crítico é essencial para a recuperação, exigindo abordagem individualizada. A calorimetria indireta destaca-se como ferramenta importante na estimativa das necessidades. O uso de microelementos como zinco, cobre, selênio também mostra benefícios, mas ainda carecem de algumas evidências mais robustas. E, portanto, novos estudos são fundamentais para fortalecer as recomendações clínicas. E aí eu fico a pergunta para vocês, se a gente em hospitais, em serviços, que tem condição de ter calorimetria, de ter uma terapia nutricional individualizada, a gente ainda sente algumas barreiras para conseguir, né, tratar esse paciente 100% adequadamente, o que a gente poderia fazer, né, para outros serviços, hospitais, que não têm todo esse arsenal, né? Fica o questionamento. E é isso. Obrigado. Parabéns, doutora Daniele, doutor Roberto, pela aula, foi brilhante. Eu vou abrir para o doutor Molina comentar um pouco, falar para a gente, né, da parte desse cuidado do grande queimado e complementar. Muito obrigado. Ah, o paciente queimado, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é um paciente complexo, diferente dos outros, né? Ele é um paciente que, por mais que a gente olhe, como um paciente, é um paciente grave, um paciente de UTI, um paciente que requer todos esses cuidados, ele é diferente dos outros pacientes que também são graves, que também requerem cuidados, que também requerem uma equipe multidisciplinar. Eu acho que o conceito da multidisciplinaridade do paciente queimado é absolutamente fundamental. Então, não basta eu ser um bom cirurgião e saber fazer um bom enxerto. Se eu não tiver a equipe junto, né, discutindo e olhando o paciente como um todo, eu não vou ter sucesso no meu tratamento. E não tenho mesmo, né? Isso não é papo de livro. O Roberto, ele está quanto tempo com a gente, Roberto? Acho que mais, hein? Acho que tem mais tempo. Ele, quando chegou, eu tenho certeza que ele não tinha essa percepção de como que eu, cirurgião, apenas olhando uma ferida de queimaduras, consigo saber que a nutrição do paciente está inadequada, né? E a gente consegue. E consegue por quê? Porque a gente tem os sinais clínicos. E aí, quando eu olho para um enxerto e esse enxerto não está evoluindo bem, eu sei que ou é por infecção, e aí eu aciono o Adriano, ou é por má nutrição. Então o Adriano vira e fala, não tem nada infeccioso. Aí eu olho para o Roberto, Roberto, é com você. E aí ele fala, não, mas está tudo bem, a gente está fazendo tudo que está escrito no livro. E eu falo, só que não é
o que está escrito no livro. Esse é um paciente diferente. Ele fala, não, mas tá tudo... Eu falei, quanto que ele está dando de micronutrientes para ele? A gente já está com a dose padrão. Pode dobrar, pode triplicar. E aí, de um dia que a gente põe ele no centro cirúrgico para mais 4 dias, seguindo essa alteração baseada na experiência clínica, muda completamente o paciente. Então, esse é um paciente que realmente ele exige um olhar diferente. E a gente não pode ficar rígido, preso nas questões que estão escritas nos papers, nos livros, né? A gente tem que realmente entender que tem cada um a sua particularidade. Por exemplo, vamos nutrir um paciente grande queimado, 25%, imediatamente com nutrição interal. Perfeito. É isso que a gente precisa. E aí ele distende. Distende e não consegue evoluir com essa dieta. E aí, o que a gente faz? Ah, então entra com a NPT. Maravilha. Acertamos o que a gente precisa com a NPT, e aí as enzimas começam a subir, 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 e aí a gente faz o quê? Então, a gente tem que olhar para esse paciente e ver que a gente tem dificuldades, às vezes, que a gente simplesmente fica numa situação muito difícil. Então, ele precisa de 3.700 calorias pela calorimetria. A gente não consegue dar dieta integral suficiente, não consegue complementar pela NPT e a gente está dando 2.800. Ele vai fazer um catabolismo e a gente não vai conseguir evoluir. Aí a gente para o tratamento cirúrgico, vamos dar uma folga para o fígado dele, para ver se a gente consegue complementar, vamos tentar melhorar o trato gastrointestinal para conseguir melhorar esse aporte, e aí ele começa a fazer uma baita diarreia, e aí ele começa a ter perdas muito significativas pela diarreia. Então é um equilíbrio muito delicado, é um equilíbrio muito fino para a gente conseguir suprir tudo isso. E sem isso a gente não consegue tratar a queimadura. Então uma área doadora que deveria epitelizar em 7 dias, 15 dias está aberta. E essa área doadora é uma área onde ele está perdendo. Então ele está perdendo líquidos, ele está perdendo proteína, ele está perdendo tudo que a gente precisa. Então, a gente sempre tem um paciente que está ali no fio da navalha, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, ele vai desequilibrando, a gente vai equilibrando ele para a gente conseguir finalizar esse tratamento e dar alta para ele. E, obviamente, essa alta é alta da fase aguda, porque o tratamento desse paciente ele continua. Ele interna com 85 quilos e recebe alta com 70. Onde foi parar todos esses outros quilos perdidos no meio do caminho? Aqui não é spa, né? E boa parte disso é massa magra, que tem que ser recuperada e leva meses. Então, esses pacientes vão precisar fazer uma reposição completa ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, até recuperar o seu status quo prévio à queimadura. Então, a gente tem sim esse conceito da multidisciplinaridade de uma maneira muito intensa. Então, o nosso time tem os cirurgiões, tem o nutrólogo, tem o fisioterapeuta, tem o clínico, né? Tem a equipe de enfermagem, todo mundo atuando junto para a gente alcançar o resultado final, que é o paciente sobreviver. E a gente consegue, felizmente, alguns resultados muito bons, né? Que vão até contra as estatísticas. Então, por exemplo, a gente tem um paciente internado com mais de 80% de superfície corpórea queimada. Esse paciente, pelo cálculo de mortalidade, ele tem 85% de chance de morrer. Está bem sentado, mexendo no tablet, conversando, com todas as dificuldades e encrencas que a gente vem passando ao longo desses meses, porque ele já está internado há alguns meses, né? Infelizmente, a calorimetria, apesar de ser o gold standard há muitos anos,
né? A gente pensa, é uma coisa nova. Não, não é uma coisa nova. É gold standard na literatura há 20 anos, provavelmente. A gente tem uma tremenda dificuldade. Quanto mais fazer uma vez por semana, aí então é absolutamente impossível, né? E ao contrário do que ele comentou, não é um exame caro. Pelo menos não é um exame caro no meu ponto de vista. Quanto custa uma calorimetria? R$ 1.700, alguma coisa assim. Se a gente pensar no custo desse paciente, é, é, quanto custa uma dose de antibiótico de última geração que a gente usa por meses nesses pacientes, vários e vários ciclos, uma calorimetria de R$ 1.700, quanto custa fazer todos esses exames que a gente faz quase que diariamente, né? A gente tem muita dificuldade para conseguir realizar outros exames que são corriqueiros, né, como pré-albumina. É um exame importante para a gente tem muita dificuldade e é um exame caro. Rotem, que é um exame de coagulação, que é o estándar para avaliar a coagulação dos pacientes, custa mais de R$ 2.000 e a gente consegue fazer sempre. Então, eu acho que a calorimetria, infelizmente, ela ainda não está incorporada no hábito, né, dos médicos, né? Não é só a queimadura que se beneficia de ter um exame como a calorimetria. São várias áreas que se beneficiariam de ter um exame como esse. A gente talvez mais do que outros, mas assim, não somos só nós. Então a gente tem que lutar para conseguir ter esse exame como uma rotina da instituição, né? Lutar junto aos convênios, porque é a diferença de ter um tratamento às vezes mais rápido. Imagina, você diminui tempo de internação, você diminui custo por outros caminhos. Então, acho que a calorimetria é absolutamente fundamental e, assim, é uma dificuldade muito grande num hospital como o 9 de Julho. A gente não está no meio da floresta amazônica num posto. A gente está num hospital de excelência, né, num dos melhores hospitais do país, e a gente enfrenta uma dificuldade que aparentemente é tão simples, tão banal. E a gente não consegue sair do lugar. Renan, Roberto, podem comentar aí as dificuldades que eles têm enfrentado para a gente conseguir instituir isso. Anotei mais algumas coisas aqui. Lutar sempre pela dieta via oral precoce, né? Então, a gente tem que entender que a dieta integral é maravilhosa, NPT é incrível, mas nada como comer, né? Então, essa... E a dieta por via oral num paciente que está há meses não é trivial, né? Na visita segunda-feira eu falei assim, eu adoraria ofertar uma picanha para o nosso paciente, mas não vai dar, né? E aí entra a nutrição. Por quê? Porque é a nutrição que vai trazer essa dieta que num paciente que já está há meses, chega uma hora que ele não aguenta mais, ele não aceita, tem dificuldades. Então, entra de novo o conceito da multidisciplinaridade, né, e da importância do olhar de um paciente de internação prolongada. Então, ele precisa ter algo diferente. Então, a gente estava na segunda-feira comentando na nossa visita multidisciplinar a importância de, poxa, vamos incluir o que mais como dieta pastosa, porque ele ainda está na fase da dieta pastosa, para melhorar, né, toda essa questão, melhorar o trato gastrointestinal, porque ele ainda distende com a dieta enteral, né, e progressivamente ele evoluir até que a gente vai chegar na carne moída e depois vai chegar numa carne normal. Então, a gente precisa lembrar que não basta a gente pensar na dieta integral, a gente tem que pensar como é a nossa vida normal. E é ela que é o objetivo final de todo o nosso tratamento. Acho que é isso. Acho que esses são os comentários principais que eu queria fazer aí em relação à questão da nutrição, e realmente reforçar
que o olhar clínico do paciente é muito importante. E conversar os diversos profissionais envolvidos é muito importante. Porque, às vezes, com isso, a gente consegue soluções, a gente consegue parâmetros, entender o que está acontecendo e corrigir, mesmo que o que está no papel esteja certo. E acabar trazendo um desfecho melhor, com resultados ainda melhores para o nosso paciente. Obrigado. Excelente colocações. Vamos ver se temos dúvidas aqui no... Essa pergunta da Heloísa foi só um comentário? Ela perguntou sobre as pausas cirúrgicas, se tem alguma estratégia. Tem uma outra coisa importante, que é a questão do jejum, né? Ah, esse é o paciente que vai para procedimentos inúmeras vezes. Então, a gente muitas vezes pensa que vai para a sala de cirurgia, vai para uma endoscopia, vai para, enfim, para algum exame que precisa de anestesia e a gente vai colocar jejum nesse paciente. Imagina que o paciente vai 3 vezes por semana, 8 horas de jejum, significa um dia inteiro sem se alimentar. Para a gente é uma catástrofe, né? Fica impossível, Roberto, suprir todas as necessidades do paciente se a gente deixa ele tanto tempo em jejum. Então, a gente tem protocolos já muito mais atuais, né? Onde a gente tem redução de tempo de jejum, eventualmente a gente não faz jejum, dependendo do quadro do paciente, e isso tudo alinhado com a equipe de anestesia, obviamente, né? Então, a gente já passou pela fase de muita resistência nesse conceito, mas hoje não, já há bastante tempo que a gente consegue reduzir significativamente o jejum dos nossos pacientes para que a gente não tenha interrupção da parte nutricional, porque isso é absolutamente fundamental. Acho que aí respondeu até a pergunta da colega, ela estava perguntando exatamente isso. Que estratégias a gente poderia usar para diminuir o impacto do jejum? Né? Porque tudo é, no final, calorias, né? A gente sempre tem que lembrar que tudo que o paciente ingere está naquela via alternativa, ou é pela sonda ou é para nutrição parenteral. Então, qualquer 100 calorias, qualquer 20 gramas de proteína que vai faltar, vai impactar no prognóstico e na recuperação desse paciente ao longo das próximas semanas, né? A Dani falou muito bem sobre alguns marcadores proteicos na primeira aula dela, e eu queria fazer um comentário. Realmente é um desafio avaliar a carga proteica, porque esse paciente está inflamado e vários marcadores proteicos acabam diminuindo, né, por se tratar de uma proteína de fase aguda negativa, a albumina é uma delas, até a pré-albumina também pode sofrer algum impacto. Algo alternativo, né? Não existe um único exame, mas algo alternativo que a gente pode usar é o hemograma através do linfócito. Quando a gente tem linfócito acima de 1.500, a gente pode considerar que esse paciente está tendo uma boa carga proteica. Então, o que que a gente faz? A gente associa pré-albumina, olha o linfócito. Se esse paciente consegue fazer uma bioimpedância, a gente faz também para analisar a composição corporal. A gente olha mais de um marcador para tentar avaliar essa carga proteica. A ureia seria uma boa marcadora de carga proteica, mas muitas das vezes esse paciente está com disfunção renal, né? E aí disfunção hepática, a gente perde também esse parâmetro, mas o linfócito de todos é o que sofre menos interferência. Quando a gente tem linfócito abaixo de 800 no hemograma, é também um marcador de, né, baixa carga proteica ou que esse paciente está catabolizando de forma mais intensa. A bioimpedância é um exame que a gente pode fazer. A gente tem algumas limitações no paciente grande queimado, que é o fato desse paciente estar edemaciado, né? Então, esse edema, a bioimpedância acaba lendo como massa muscular, então falseia alguns dados, mas tem uma informação ali que é importante, que é o ângulo de fase, que a gente usa bastante, tem bastante estudo embasando o ângulo de fase com prognóstico nutricional, prognóstico também de recuperação. É um valor absoluto, então 5, 6, 7. Quando a gente tem um paciente com ângulo de fase abaixo de 5,
indica pior prognóstico para a grande maioria das doenças. E o interessante do ângulo de fase é que ele não sofre interferência de edema, inflamação. Então, apesar da gente não usar a bioimpedância por completo, a gente consegue extrair esse dado de ângulo de fase para monitorar se esse paciente está catabolizando ou não. Para quem nunca ouviu falar do ângulo de fase, é uma medida da bioimpedância onde diretamente está associada à massa muscular. Então, quanto maior o ângulo de fase, melhor. Quanto menor o ângulo de fase, indica que esse paciente tem uma menor quantidade de massa muscular. Então, é complexo mesmo, você tem que olhar para várias frentes. O que o doutor Molina falou é muito importante, né? A discussão do caso, né? O nutrólogo conversar com o cirurgião plástico, ver como é que está a evolução desse enxerto, porque não é só a albumina, nem a pré-albumina e nem o linfócito, é também a percepção do cirurgião da evolução do próprio quadro, né? Ali ele está vendo a olho nu, durante o ato operatório, como é que está a evolução dessa doença. Então, a conversa e o diálogo com os intensivistas, com a cirurgia plástica, é parte fundamental, né? Alguém quer fazer alguma pergunta que está aqui com a gente? Tem alguma pergunta, será, aqui no... Como é que eu passo aqui? Espera aí. Quer? Então, vamos lá. Obrigada pela aula, primeiramente. Eu anotei aqui, com relação, quando esse paciente está com uma dieta integral, a gente começa a introdução dessa dieta via oral. Eu sou fonoaudióloga. Então, a gente tem uma grande preocupação com a disfagia baixa, com essa distensão, com essa gastroparesia. Quando eu começo essa inversão de dieta, qual que é o impacto quando eu penso na gastroparesia desse paciente? Ela tende a ter uma resposta mais rápida? Isso interfere ou não? Queria ouvir um pouquinho de você. Bom, eu vou usar até o exemplo do Wagner mesmo, que é o que a gente está, do paciente que a gente está acompanhando aqui agora, que ele realmente evoluiu com gastroparesia importante, principalmente no começo da internação. A gente optou por passar uma sonda trilúmina, né, que é uma sonda que tanto alimenta quanto descomprime o estômago. E o que acontece é quando a gente começa a ofertar algum alimento via oral, mesmo naquele paciente que ainda apresenta sinais de gastroparesia, ele é um estímulo. Então, assim, até mastigar um chiclete também seria um estímulo para o peristaltismo, né? Então, isso é uma das estratégias que a gente pode fazer. Obviamente, na transição, a gente, com a sonda baixa, é diferente a transição quando a sonda está mais alta. Então, assim, quando está no estômago, a sonda ela vai impactar mais nessa aceitação, na piora de uma gastroparesia, mesmo que seja mínima. Mas em relação a introduzir o alimento com a sonda baixa, fica mais aceitável, digamos assim. Mas isso sim, estimula a mastigação, enfim, treinamento estimula sim o peristaltismo. A melhorar. Mastigar, isso já tem estudos comprovando que não só no paciente inflamado, grande queimado, mas em outras situações em que a gente tem um ilho paralítico ou uma gastroparesia, a gente estaria estimulando essa motilidade do trato gastrointestinal. Tá bom? Acho que Tão importante para olhar o paciente e falar o que ele consegue agora, né? O que ele consegue aceitar, porque é sinérgico, né? Se você não fizer, é o contrário, né? Então, a gente tem que quebrar o ciclo para ser um ciclo virtuoso e não um ciclo vicioso. Só para finalizar, uma coisa muito importante que ambos falaram durante a aula é a respeito dos micronutrientes, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na necessidade de ferro de um paciente grande queimado, com certeza, quando a gente dosar a ferritina, vai estar alta, né? Porque é uma proteína de fase aguda positiva. Mas não necessariamente esse paciente estar com a ferritina alta quer dizer que ele esteja utilizando esse micronutriente, esse ferro. E aí, uma das estratégias mais importantes para a gente otimizar que esse paciente use esse micronutriente é modular a resposta inflamatória. Porque o que o organismo faz? O paciente ficou inflamado, o nosso organismo faz o sequestro de ferro para dentro das células, né?
enche a ferritina de ferro para proteger o organismo e a bactéria não utilizar aquilo, né, para se replicar. E aí, quando a gente faz a modulação inflamatória desse paciente, a gente disponibiliza mais ferro para que esse tecido se recupere, não só ferro, como qualquer outro micronutriente. Então, a gente sempre lembra, e é muito importante, de dosar os micronutrientes, mas não pode esquecer, e aí a gente conta com a ajuda do intensivista, de modular a resposta inflamatória. Se esse paciente está muito inflamado, a proteína vai ter dificuldade de entrar para fazer anabolismo, o ferro vai ter dificuldade de agir, todos os demais micronutrientes, né? Uma coisa interessante é como esses pacientes consomem, né? Então, se você achar que você vai colocar esse paciente em centro cirúrgico com uma hemoglobina de 12, você nunca vai colocar. Porque por mais que você transfunda e ele não tenha nenhum sangramento, ele tem um consumo gigante. Então ele vai estar sempre caindo e tendendo a ficar aí níveis próximos de 8 de hemoglobina. E tudo bem, não tem problema. Hoje já está muito demonstrado que esses pacientes ficam muito bem, vão para a cirurgia com níveis mais baixos que as pessoas estão acostumadas, sem nenhum problema, né? E é a questão do consumo. Muito bem. Então vamos encerrar. Obrigado pela participação de quem estava online, quem está presencial. E a gente se vê em breve aí no próximo evento.